Salve telanautas! Ó nós aqui de volta para mais um vídeo. Fazia um tempo que a gente não fazia um papo nerd sem censura e a gente voltou. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E hoje, depois de um tempão tentando, a gente vai fazer um review do filme Kate. A gente tava buscando um filme bacana para trazer pra galera, mas os últimos aí que a gente viu não foram lá aquelas coisas, até pretendo comentar depois, mas agora saiu um que eu achei que era legal trazer como uma indicação. Eu também achei que valeu a pena, gente. Esse aqui eu vou tentar fazer sem spoilers, porque eu quero incentivar vocês a assistirem e eu não quero estragar nada. Então aproveita, deixa um like para ajudar a fortalecer o vídeo, inscreva-se e ative as notificações para sempre ser informado quando a gente lançar as coisas novas aqui no canal. E a sinopse para esse filme, que é agora de 2021, recente, né? Foi lançado não faz muito tempo. No Netflix. Eles colocaram como, após ser envenenada, uma assassina treinada desde a infância, eficiente, porém com uma consciência, tem menos de 24 horas para se vingar de seus inimigos. No processo, ela acaba formando uma improvável ligação com a filha de uma de suas vítimas do passado. É em cima desse cenário que a gente vai ver o desenrolar dessa história, que fez aí um bom uso de ação, tem uma fotografia muito bacana, não é isso? E foi uma surpresa agradável nesse mês que andou tão morno. É verdade. Confesso que eu não esperava tanto até, né, pelas decepções aí do passado, mas foi muito bom. Assim, não é um filme, meu Deus, o melhor filme da sua vida. Não vai mudar a vida de ninguém. Ele entretém, que é o que é a função ele básica, veio né? fazer, exatamente. Quando tava para sair o filme da Viúva Negra, a gente preparou uma listinha com 5 filmes que acabaram virando 6, porque um deles era remake. Ficou chique, né? Então, a gente fez essa lista, fez o esquenta, eu vou deixar linkado aí para vocês. Esse filme tem bastante a ver com esse ritmo, essa pegada. Essa personagem funciona aí meio que como uma agente. É um filme com uma protagonista feminina forte, que tem bem esse ritmo, essa coisa. E eu já vou fazer, inclusive, uma comparação aqui com algo bacana, porque essa atriz, a Mary Elizabeth Winstead, ela já fez, olha só, Scott Pilgrim, que tem a ver com quadrinhos, é uma história ali baseada num mundo onde as pessoas se comportam mais ou menos como super-heróis e tal. Ela fez 10 Cloverfield Lane, que é uma ficção científica, que tem uma pegada de suspense e tal. Foi um filme que não foi tanto puxado para o lado da ação, mas que mostrou que ela também consegue atuar bem numa situação onde não é só uma coisa física tal, ela é uma atriz que rende. Ela fez Projeto Gemini, esse sim, um outro filme de ação no talo, né, dirigido pelo Ang Lee, filme que tentou aí dar uma mexida com a forma como o cinema lida com certas tecnologias, fizeram o Will Smith ficar novinho tal, então também é uma comparação interessante. De ação ela já tinha participado do Duro de Matar 4, como uma filha crescida, né, do John McClane, e ela fez lá o furadíssimo Aves de Rapina. Furadíssimo Aves de Rapina, realmente não é um filme bom, na minha opinião, porém devo confessar que uma das coisas que eu mais gostei no filme foi a presença dela. Então assim, eu coloquei essas coisas pra galera entender que ela, quando é bem dirigida, realmente ela rende. E aí é aquele negócio, né? O filme da DC acabou sendo uma decepção. Por quê? Porque ela faz a personagem da caçadora. Sendo que eu não espero menos dessa personagem do que o que a gente vê nesse filme aqui. Então lá, eles fizeram uma coisa que assim, ela parece ser tão bobinha, uma coisa ali meio... Tá, beleza, ela luta tal. Mas nesse filme aqui ela mostra a que veio. Aquela personagem pede isso. E por se tratar de um filme que vem de um universo de super-heróis, de quadrinhos e tal, eles tinham liberdade para fazer e chutar o balde, sendo que lá eles não fizeram. E aqui, que não é um filme desses, eles entregam aquilo que a gente nem sabia que eles tinham prometido, entendeu? É o que você falou, ela bem dirigida e com um roteiro bom, né, também, porque vamos combinar, né, Aves de Rapina. Mas aqui eu achei que ela mandou muitíssimo bem. E o que o filme tem de bom, Patrícia? Ele tem um excelente ritmo, na minha opinião.
ele, assim, ele não enrola em nada. Não. Ele Não vai perde do começo ao fim, de repente, assim, já tava quase no final do filme. Eu falei, caramba, já? Até porque a história se passa num período muito curto. Sim. Não daria pra você esticar demais. Mas tu sabe como é que é, né? Tem meia filme dúzia lá de flashbacks e tal, mas assim, assim, é muito só rápido. o suficiente. Assim, ele, em questão de ritmo, na minha opinião, ele é perfeito. Ele vem, conta o que tem que contar, ele não deixou nada entreaberto, pelo menos pra mim, não senti. Então, isso é um ponto maravilhoso. Outra coisa que eu gostei bastante foi a fotografia. Gostei bastante da fotografia do filme. Sem dúvida. Ele se passa no Japão, então eu achei bem bacana o que eles fizeram. Que mais que eu gostei? A gente já falou da atriz, eu já gostava dela antes, como eu falei, eu achei que ela mandou muito bem aqui. Ela não mandou só muito bem. Talvez tenha sido o melhor filme com ela que eu já vi. Assim, eu só vi esse, o Aves de Rapina e o Cloverfield. O Cloverfield também ela mandou bem. Mandou, mas assim, aqui você coloca ela numa situação onde você fala, ela entregou de tudo. Ela entregou drama, ela entregou comédia, ela entregou ação, e ela entregou ação de um jeito que eu não acho que ninguém tivesse cobrando dela. Eu arrisco dizer que ela pode ser colocada do lado de uma Sarah Connor ou de uma Ripley, que ela vai ser enquanto personagem tão durona quanto e vai estar certinho, ninguém vai estar exagerando. Quem gostar desse aqui, um filme mais antigo, bem mais antigo, diga-se de passagem, mas que também tem esse negócio de se passar no Japão, tem a ver com máfia, tem a ver com aquele negócio todo, que é um filme do Michael Douglas, que é o Chuva Negra. Se você gostar desse aqui, vai lá, se não viu aquele ainda, se você de repente for muito jovem, não tiver te dado a oportunidade de ter visto aquele filme na década de 80, confia no tio Heitor, vai na fé, que vai dar tudo certo. A ação realmente, eu sei que a gente tá se repetindo um pouco, mas é que ela se destaca muito, o filme quase não tem uma cena que não seja agitada ali, movimentada. Como a gente falou, pelo menos as personagens principais têm um grau elevado de carisma, chega a também ter um pouco daquele negócio de você falar assim, o roteirista tá indo por um caminho onde ele tá usando de um clichê ou outro, tá meio que te induzindo a gostar daquilo ali. O lance todo funciona. Então, não importa a técnica que o cara tá usando. Se no final das contas convence, que bom, né? E apesar de ter alguns momentos mega pesados, eles também conseguem fazer umas quebradas onde você olha e fala, ó que fofinho. E não fica fora, né? Eu achei que foi não, bem assim, eles produzido. conseguiram... Tem um momento que eu vou citar que fica fora. Tá, Mas, não lembro qual. mas eu já chego lá na parte onde as coisas que eu não achei tão perfeitas. Mas assim, existem momentos onde realmente eles não te jogam numa comédia pastelão, mas o momento é engraçado. A situação, a olhada que um personagem dá pro outro por causa do que tá acontecendo naquele momento é engraçado, tal, e deixa a coisa mais leve. Porque o filme realmente é bastante pesado nesse sentido, então essas coisas ajudam a tornar ele mais palatável, né? Verdade. Quando a Patrícia fala a respeito da fotografia, apesar de não o tema, não a parte de tecnologia, nem futuro, mas a forma como eles retratam aquele Japão, aqueles locais ali no filme, podia ser uma história cyberpunk com facilidade. Muito né? neon. Tem muito neon, ele é um filme que trabalha essa coisa de você tingir com cores as cenas, e isso faz uma cena muito bacana. Eu achei muito agradável a forma como as coisas são impressas na tela. E outra coisa que a gente também estava comentando é esse negócio de ter um tempero, justamente pelo fato de se passar no Japão, que eu acredito que o filme vai ter muita chance de agradar otakus e J-rockers espalhados por aí. Não que ele necessariamente seja feito com alguma coisa específica de anime, mas tem inclusive um momento, que é o que eu tinha dito que eu já ia entrar nesse assunto, que os trejeitos, as coisinhas, o ritmo, a forma como as coisas são montadas, elas meio que já vêm num pacote que parece que é pra agradar essa galera. Agora, Patrícia, o que o filme tem que não é lá tão perfeito? Eu acho que ele é previsível em algumas partes, outras não. O problema é que é uma parte bem essencial, né? Deixa pra lá. Mas Então, assim, poderia ter me surpreendido. Poderia ter aproveitado esse ritmo Você fica torcendo ali pra aquele negócio, você fala assim, não vamos fazer isso de novo, pela milésima vez. Eu vou tentar deixar o coração aberto aqui pra eles estarem me enganando, eu vou ficar mó feliz de ser enganado.
Pois é. Mas não é exatamente o que acontece e esse é um dos problemas. Eu acho que isso foi um probleminha, assim. Acho que, na minha opinião, foi o que mais estragou o filme pra mim. Mas tem outras cenas também, isso a gente já falou no terceiro ato, tá, gente? Que também te entrega algo que você já estava prevendo, porém vem outras coisas que não. Então ele dá uma temperadinha, mas ainda assim, pra mim, foi difícil de engolir essa aí. A sequência que eu tinha falado, que de repente pra mim destoa bastante do resto, não é um grande spoiler, mas vamos lá. Tem uma perseguição de carro em dado momento na história lá, e eles resolveram usar uma técnica de transformar descaradamente a cena toda. Não é que ela seja mal feita, mas é que é bem evidente que ela tá toda feita em computação gráfica. Não é como se eles tivessem montado a coisa de uma perseguição real e tivessem usado o computador para de repente esconder algumas coisas ou realçar outras. Não, a sequência toda é computação gráfica. Mas eu gostei. Lembra quase como se naquele momento tivesse virado videogame. Né? Eu concordo. Mas e eu acho que isso saltou. Não estraga, não estraga, mas o filme ele tem uma pegada tão realista, apesar de exagerado em alguns momentos, não exagerado no nível Velozes e Furiosos, em nada. Mas tem esse negócio de como o filme ele vem tratando tudo de um jeito em que você fala assim, ok, tipo, dá pra comprar essa ideia, não existem exageros ali que me tiram daquela proposta e tal, ou que me fazem olhar com aquela cara de... O filme segue macio, mas nessa sequência eu creio que pelo grau de artificialidade ela acaba indo mais pra esse negócio de se parecer com o anime. Quanto às particularidades, né, coisas que não são necessariamente nem boas nem ruins, de novo, é um filme absolutamente violento. Ele é violento de forma física, ele tem uma violência psicológica. Ele não tem palavras, né? No sentido de palavrões, nada disso. Não, nesse sentido ele não é pesado. Mas fisicamente. Mas assim, ele realmente é uma coisa que tem bastante sangue, tem muito impacto forte de você ver que pessoas estão se machucando seriamente. Ele mostra o que seria real, a morte real. Quando você tem uma agente treinada no nível dela e você tem uma galera que chega com sangue nos olhos, que nem a galera que chega lá, apesar de ter muitos personagens que você vê que o roteiro tá deixando mais do que óbvio que aquele grupo, aquela galera, não são os melhores, não são os melhores, não são elite. De repente aquela galera que tá fazendo aquilo porque não tem escolha, eles meio que são obrigados a fazer. Então você vê que eles vão fazer sem talento e com medo. E aí você pega ela, que já tá numa situação limite, quando ela contra-ataca de forma muito desproporcional. Mas isso acaba fazendo com que as cenas realmente fiquem com esse negócio pesado, entendeu? E a moça, ela... Do começo ao fim do filme, ela vai se moendo cada vez mais. Ela tá envenenada, né? Então você vê o corpo se... Ela não tem tempo de sarar, de dar uma respirada. Não. De vez em quando ela consegue, sei lá, colocar um band-aid, mas não vai ficar lá muito tempo, entendeu? E a outra coisa que eu acho que vale a pena dizer em relação ao filme como um todo, desse negócio de ser pesado e tal, é que não tem ninguém bonzinho na história. Apesar de você ver que ela tem uma consciência, tem algo determinado que acontece no começo do filme que vai ditar muito da história, né? Vai conduzir muitos dos caminhos de como os personagens interagem entre eles, que você sabe que ela fez aquilo e ficou mal, ela não gostou de ter participado daquela situação, ainda assim... Todo mundo, até a pessoa mais inocente, de inocente não tem nada nessa história. Está na descrição do filme, né? Inclusive, quem é muito culpado talvez não seja tão culpado assim. Então é isso, eu espero que tenha ficado aí essa dica pra vocês, que esse filme empolgou a gente assistiu e ficou bem satisfeito. Sim, foi uma boa surpresa, tá no Netflix, corre lá, vai ver o que vocês acham. E vem pra cá nos comentários pra gente esticar essa conversa, este Papo Nerd. Vem contar pra gente. Inclusive, pra continuar participando do Papo Nerd, lembrem-se do Esquenta pra Viúva Negra, principalmente agora que o Viúva Negra já saiu. Quem não teve a oportunidade e não ficou sabendo que esse vídeo tinha saído, eu vou deixar ele aí pra vocês como dica também. Tem outros filmes
que se você gostar desse aqui, embarca lá naquela lista, porque com certeza tem muitas similaridades. Gosta de ação, gosta de espionagem. Mulheres fortes. Exatamente, vai lá e confere. Gente, a Kira agora tem TikTok. É uma TikToker, né, filha? Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo aí na tela. Escolhe uma, continua assistindo a gente. Um forte abraço, galera. Um beijo. E até mais.